Uma boa noite a todos. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Mozart após a vitória do Guarani por 3-0 sobre o Sampaio Corrêa. Pois não. Washington Mello, Rádio Central. Mozart, é evidente que o Guarani vem numa ascensão, né? O futebol do Guarani, a cada rodada, a cada jogo, vem se desenvolvendo, né? Foi assim contra o Vasco, né? Apesar da derrota, você já disse que tinha ficado satisfeito, né? Que os jogadores honraram a camisa. E hoje acabou encaixando o jogo, né? O Guarani venceu 3-0. Na sua opinião, o que você mais gostou da equipe? Bom, boa noite. Eu, particularmente, do jogo do Vasco, assim, eu saí mais satisfeito do primeiro tempo que o jogo do Vasco do que o nosso primeiro tempo hoje, né? Apesar de nós estarmos vencendo por 1-0, eu não achei que nós fizemos assim um primeiro tempo sólido. Concedemos algumas jogadas para o Sampaio, algumas bolas paradas, algumas finalizações da entrada da nossa área. E aí pode ser um pouco do cansaço, jogo em sequência e tal. Para mim, na minha opinião, assim, no segundo tempo nós fizemos um segundo tempo mais homogêneo, né? Mais equilibrado, onde nós criamos situações ofensivas, fizemos mais 2 gols e concedemos pouco, né? Tanto é que no gol que foi invalidado do Sampaio, teve uma falta que na minha percepção já realmente tinha sido falta, e o VAR acabou confirmando a falta. Mas assim, é óbvio que eu saio satisfeito com o resultado, com o desempenho dos jogadores, é óbvio, mas é importante que a gente encontre esse equilíbrio entre os 2 tempos, seja para atacar, seja para defender. Nós já encontramos esse equilíbrio para atacar, então nós em termos de desempenho, ele é bem equilibrado nos 2 tempos. Hoje, na questão defensiva, nós não fomos tão bem coletivamente no primeiro tempo, e aí no segundo tempo nós fomos mais sólidos. Então, eu acho que o único senão nesse jogo é isso, mas nós tínhamos que vencer dentro da nossa casa, era um jogo extremamente importante, e os jogadores tiveram capacidade, coragem, e conquistaram uma vitória bem importante. Edson, Rádio TV Bandeirantes. Mozart, a gente viu um time muito tranquilo hoje do Guarani, dentro do que você está falando. E essa tranquilidade parece que foi determinante também para conquistar o resultado, sem o nervosismo. E depois também, não adianta querer ganhar o jogo 38, tem que ganhar o próximo sempre, né? Exatamente. Concordo. Eu já tinha falado depois do jogo da Tombense exatamente essa questão da maturidade, da coragem, da personalidade desses jogadores, né? Porque você jogar nessa situação não é tão simples, porque você está sempre pressionado pela questão do resultado, pressionado pelo externo, e os jogadores têm uma coragem que ela é realmente admirável. E na minha opinião, essa coragem, essa capacidade deles de produzir sob pressão que vai nos tirar dessa situação, eu não tenho dúvida. Porque competir, nós vamos competir bem, e o time que tiver mais coragem é aquele time que vai conseguir escapar, né? Porque nós estamos vencendo, e dentro da nossa casa principalmente, e inclusive no jogo contra o Vasco, estamos tendo desempenho, e isso, para mim, é a coisa mais importante. Porque quando você tem desempenho, o desempenho te aproxima do resultado. Você vai ganhar jogando mal? Em algum momento vai, né? Durante 38 rodadas, vai acontecer 1 ou 2 vezes que você vai vencer jogando mal. Porém, quando você tem desempenho, você ganha muito mais do que você perde, eu não tenho dúvida disso. Então, é importante que a gente mantenha esse desempenho, né? Manter a humildade, é meio clichê, né? A questão dos pés no chão, não criar oba-oba, humildade, mas é exatamente isso. Porém, sabedor da nossa capacidade. É um time que tem uma capacidade grande, né? É óbvio que nós estamos numa situação ruim ainda, mas nós temos uma capacidade grande. Prova disso são os jogos que nós estamos fazendo, principalmente os últimos jogos. Então, na minha opinião, ainda nós temos capacidade para ter um desempenho ainda melhor, né? Principalmente se nós conseguimos equilibrar os 2 tempos, seja na fase defensiva, seja na fase ofensiva. E aí a gente consegue ser um time ainda mais completo. Boa noite, Mozart. Boa noite. Victor Freitas, Bugrecast. Hoje a vitória do Guarani passou pelos pés de 2 atletas que não vieram com tanto status, o Jamerson e o Yuri. O Jamerson estava na Série D, o Yuri estava na 3ª divisão do Campeonato Paulista. Queria que você falasse sobre a importância do Guarani ter olhado para esse mercado alternativo na janela de transferências, e se você esperava que esses atletas fossem render tanto em tão pouco tempo. Eu esperava. Eles estavam na 3ª divisão do Paulista, o Jamerson na Série D, o próprio Mike, né, veio do Retrô, né?
O Edson também veio da Série D. Eles estavam na Série D em outras divisões, mas eles não são jogadores dessa divisão, na minha opinião. Eles são jogadores de uma divisão que eles estão jogando, ou talvez até acima, se Deus quiser um dia, né? E aí tem que dar um mérito ao presidente, um mérito ao Rodrigo Pastana. O Mike eu já conhecia um pouco mais, porém o Jamerson, o Yuri o Jamerson, o Yuri e o Mike eu não conheci. É óbvio que nós vimos o material desses atletas, mas foram eles que foram descobrir, né? Então tem que dar o mérito a eles. E aí também o mérito ao jogador de chegar num clube como esse, que tem uma proporção muito maior, né? Numa situação difícil, e ter coragem para fazer o que eles estão fazendo. Então aí é mérito único e exclusivamente do jogador. É óbvio que nós somos facilitadores desse processo, mas o mérito é totalmente do atleta que vem aqui, rala pra caramba, tem coragem para vestir uma camisa pesada como essa. E é óbvio que nós estamos muito satisfeitos não só com o desempenho deles, de todos, né, mas especificamente deles, porque a pergunta foi baseada em cima do nome deles. Nós estamos bem satisfeitos mas aí você coloca também o próprio Richa, né, que era um jogador desconhecido, né, formado no Flamengo, mas estava emprestado num time do México e também vai ser útil aqui para nós, pode ter certeza disso, apesar do último episódio lá no Clássico, mas é um jogador que tem um potencial grande de crescimento. O Ivan era um menino sub-23 do Boca, né, que praticamente ninguém conhecia, e aí nós apostamos, e é óbvio que é um clube que é excelente formador, mas chegou aqui e é o terceiro jogo dele, e jogos bem sólidos ele está fazendo. E detalhe que ele está fora de posição para marcar, na posição dele para jogar, mas está se adaptando bem, né? Então, o Guarani já tinha um elenco bem qualificado, né? E aí não é dar balinha para ninguém, pelo contrário, precisou fazer alguns ajustes, é óbvio que sim, internamente, que daí não vem ao caso eu falar o quê, né? E aí o nosso elenco ele foi reforçado pontualmente, e nós não pensamos em status, porque o status não enche barriga de ninguém, é importante, mas assim, tem muitos jogadores que precisam de oportunidade, né? E aí nós tivemos coragem de dar essa oportunidade para eles, e graças a Deus eles estão tendo resultado, estão tendo desempenho. Boa, Moza. Boa noite. O time venceu, né, pela primeira vez nesta Série B por 3-0, né, até sem tomar gol também, né? Sem tomar gol, isso. Né? O quanto que isso dá de confiança, né? O time ele vem evoluindo, até em termos de resultado, né? Fez 2 gols também na rodada passada dentro de casa, algo que não é tão comum. Então, o quanto que isso ajuda? E se me permite contar uma história para você, que o Washington Mello aqui descobriu até antes do jogo, de uma senhora de 82 anos, a dona Irma. Ela estava passando aqui na frente do estádio, ela queria entrar, acho que não tinha ali o valor do ingresso, e um torcedor, né, percebeu, comprou o ingresso para ela. Legal. E ela assistiu o jogo, então vibrou ali durante todo o tempo, né, com o jogo, foi embora feliz com a vitória, né? O quanto que mexe, ganhou uma camisa, o clube deu uma camisa para ela também. Justo que seja assim, né? Eu queria que você comentasse sobre a dona Irma. A dona Irma trouxe energia boa para nós, né? Agora tem que convidá-la para vir ao estádio os próximos 4 jogos que nós temos em casa. E, de repente, levá-la também para Goiânia, levá-la para Ponta Grossa. Aproveitar esse gancho aí, não tem problema, eu tiro do bolso aí e a gente paga passagem para ela, se ela tiver disponibilidade. Não, mas foi um ato legal do clube, assim, do próprio torcedor, né? A gente tem que respeitar. A gente vive, não quero entrar no âmbito de polarização, de política, não, mas a gente vive um momento aí que a gente acaba perdendo alguns valores que são importantes para a nossa sociedade, e respeitar os mais velhos, na minha opinião, é um deles, né? É um pilar de uma sociedade, né? Então, assim, parabéns ao torcedor, parabéns ao próprio clube que recebeu bem a dona Irma, e está convidada para participar dos próximos 4 jogos em casa, né? Porque são jogos bem importantes para nós, né? E desculpa, qual foi a primeira pergunta que eu esqueci agora? O resultado, fantástico, assim, né? Muito, bem feliz com o resultado, feliz principalmente pelos meus jogadores, assim, eu não canso de falar da questão do jogador, porque ser jogador de futebol é um grande desafio, assim, né? Eu tive a oportunidade de jogar bastante tempo e aí, o cara rala bastante, assim, porque eu faço questão de falar isso, porque o externo não entende o nosso dia a dia, assim, né? Do que a gente se priva, muitas vezes em momentos ruins a gente não vai jantar com a família, até no supermercado você evita de ir, então... hoje é aniversário da minha filha, por exemplo, infelizmente eu não posso passar junto com ela, faz parte, o ônus da profissão, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, e não me pesa, mas
Nós fazemos grande sacrifício. Eu também entendo que o torcedor também faz muito sacrifício. Muitos deixam de repente, de comer alguma coisa melhor para vir no estádio. Também entendo. E pode ter certeza que a gente vai sempre tentar representá-lo da melhor forma possível. Tem momentos que, infelizmente, não acontece, mas pode ter certeza que, na grande maioria das vezes, em todas as vezes, a gente tenta sempre dar o nosso melhor para tentar representar a instituição, o próprio torcedor, vocês que estão aí no nosso dia a dia, da melhor forma possível. Está encerrada a entrevista coletiva. Obrigado, Moser, a todos os presentes. Valeu, pessoal.